nós irmos para a pregação, eu quero ler algumas notícias aqui do campo missionário, certo? O pastor Irineu mandou uma carta do campo, então eu vou ler aqui para vocês, certo? Baturité, Ceará, 20/12/2019. A bênção do Senhor seja com a vossa amada igreja e com cada irmão individualmente. Estamos orando por todos vocês. Muitas felicidades para este final de 2019 e tudo de bom para 2020. Contamos sempre com o vosso carinho, apoio ao nosso ministério. Queremos dizer inicialmente que somos muito gratos a Deus pelo vosso apoio ao nosso ministério, tanto em oração como financeiramente. Deus nos recompense com as maravilhosas bênçãos dos céus. Vamos continuar orando por todos os amados irmãos. Queremos deixar este Salmo 77:13 para a vossa meditação. O Salmo diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Quem Deus é tão grande como o nosso Deus? Deus nos salvou para sermos santos, conforme diz em 1 Tessalonicenses 4:7. E como o nosso Deus é maior do que todos os deuses, podemos ser vitoriosos diante de todas as situações da vida. Romanos 8:31. Baseado nesta realidade, queremos dizer que durante 40 anos de ministério, completou agora dia 30 de novembro de 2019, o nosso grande e poderoso Deus tem nos conduzido em triunfo diante de todos os obstáculos que têm surgido em nosso ministério. Graças a Deus por Ele ter agido de um modo todo especial em nossa família e ministério, nos fazendo vitoriosos. Contamos sempre com as vossas orações para o Senhor continuar nos dando vitórias. Quanto ao trabalho, continuamos firmes e fortes, fazendo a obra do nosso gracioso Deus. Temos nos envolvido no trabalho dia e noite, realizando o trabalho da entrega de folhetos, evangelismo pessoal, estudo em alguns lares das pessoas que têm aberto as portas para nós e que têm aberto as portas para nos receber, e cultos ao ar livre. Damos muitas graças a Deus, porque toda a nossa família está também envolvida conosco na obra do nosso Deus. Orem para Deus nos fazer bênçãos em suas mãos durante todos os nossos dias. Também temos tido várias conversões aqui em Baturité e região, e todos estão firmes no Senhor. Pedidos de oração, por mais conversões de almas, pelo crescimento espiritual dos crentes, para Deus continuar usando nossa família em sua obra, pela futura construção do templo, para Deus providenciar o necessário, para Deus continuar nos dando muita saúde e disposição para prosseguirmos firmes e fortes realizando seu trabalho, pelo suprimento das necessidades da nossa família e do trabalho. Com a crise do país, o nosso sustento caiu muito. Mais uma vez, queremos dizer que somos muitíssimos gratos a Deus pelo vosso apoio ao nosso ministério. O nosso maravilhoso Deus nos cubra de bênçãos. A nossa conta continua a mesma no banco, agência 0547, dígito 9, conta corrente 1470-6, dígito 0. Irineu Lopes Cândido, ou Banco do Bradesco, e aqui segue a agência que ele tem. Qualquer contribuição é muito importante para nós, e com certeza Deus o abençoará. Qualquer interesse de contato, o número é o seguinte: 88999676035, e também é o do WhatsApp. E aqui ele também deixa o e-mail dele. Com real gratidão no nosso coração, pastor Irineu Lopes Cândido e família. Vou deixar exposto essa carta ali, se você quiser alguma das informações, tá certo? Tanto das contas bancárias quanto dos números de telefone dele, é só vocês pegarem lá, tá certo? Nós também temos 2 vídeos de 2 irmãos que estão no campo missionário. Um do pastor Ronaldo, o missionário Ronaldo, que está no Timor-Leste, e outro da nossa irmã Akisa, certo? Eu recebi todos esses materiais desses irmãos porque agora, neste sábado, no sábado dessa semana, dia 1º, às 18h30, lá no Henrique Jorge, terá início a conferência missionária, certo? Então, quando foi na sexta-feira agora, o pastor Alexandre me providenciou esse material que eles estavam recebendo, e eu estou transmitindo para vocês hoje, tá certo? Então,
todos vocês estão convidados, convocados a participarem da conferência missionária, sábado, dia 1º, às 18h30, lá no Rick Jorge. O São Mateus, né? Então, da Unimed foi para o São Mateus. Então, quem quiser visitá-lo amanhã, esse é o horário disponível, tá certo? O coágulo que estava na perna foi para o pulmão, não é isso? E aí ele está fazendo o tratamento para dissolver esse coágulo e por isso ele está em observação na UTI. Então vamos orar para que Deus... E com pneumonia também, então vamos orar para que Deus possa reverter a situação dele e restaurar a sua saúde. Quero também que os irmãos orem pela irmã Adriana, que está doente, e também pela Ágata, tá certo? A dona Áurea está melhor? Então vamos continuar orando também pela saúde da irmã Áurea e também da nossa irmã querida Valdelice, né? Que está aqui conosco, que também está se recuperando ainda, né? Da virose. Vamos orar. Então, o irmão da Sheila também, pela gravidez dela, para que Deus abençoe essa reta final, né, Sheila? Lucas, você pode orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço pela tua vida, por estar aqui essa noite, Senhor Deus. Quero te pedir, Senhor Deus, que esteja abençoando a saúde dos irmãos que têm enfermos, Senhor Deus. A minha mãe, Senhor Deus, o filho da dona Val, também a dona Alva, Senhor Deus, que esteja confortando ele, Senhor Deus, e pela tua vontade que esteja pedindo segurança, Senhor Deus. Peço também pela mensagem que o pastor vai ensinar hoje, possa ser tudo conforme a tua vontade, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus, nos abençoe, por essa satisfação no Senhor Deus, e Deus também. Amém. Quero continuar incentivando vocês a participarem das programações semanais, certo? Na quarta-feira nós temos tanto o evangelismo às 17 horas, quanto às 17 horas não, 17h30, quanto também nós temos o culto de coinonia, certo? Na quarta-feira. Então eu quero convidar vocês a participar desse momento muito importante para a edificação do corpo do Senhor. Na sexta-feira, o mês já vai começar, né, na próxima semana, mas só que meu prega a palavra, aquela especialização em pregação bíblica que eu faço, né, todos os semestres, foi adiantado, certo? Foi antecipado. Então seria mais para o final do mês a especialização, mas eles puxaram para o dia 7. Então não vai começar mais o CTBPL no dia 7 de fevereiro, que seria a primeira sexta-feira, vai começar na segunda sexta-feira. Por isso, irmãos, eu quero pedir o seguinte: todos os irmãos que querem participar do CTBPL, procurem a Laís para fazer a inscrição de vocês, tá certo? Todos os irmãos que querem participar, para a gente providenciar o material e tudo mais que for necessário para vocês. O encontro de homens ainda está mantido, certo? Quem vai falar Todo semestre se matricula. O encontro de homens vai acontecer normalmente no primeiro sábado às... não vai pro também. Eu esqueci. Eu só estava com a cabeça para... Não, é porque eu vou continuar no Prega a Palavra também. Vou chegar só à noite lá na conferência. Então, a gente vai ter que pular também pro segundo sábado o encontro de homens. Porque eu estava esquecendo... Eu fiz só na minha cabeça a alteração da sexta-feira. No CTBPL, esqueci que no sábado também eu tenho aula. Tenho aula sexta, sábado e domingo. Então, vai precisar mudar isso aí. No segundo sábado, né? É no segundo, os homens querem no primeiro. Então, tá desse modo, certo? Mas todos esses avisos que eu estou passando para vocês vão ser colocados também no WhatsApp, tá bom? Para facilitar. 8 horas. Tá bom. Deu certo? Vai ser a programação de, certo? Normal. Já é nesse, né? Café da comunhão e ceia. Café da comunhão e ceia no primeiro domingo, às 8 horas da manhã, tá certo? Sexta do amor, dízimo, todas essas coisas. Quando eu não estou com a minha agenda, eu fico perdido. Tem que estar na hora do meu lápis. Irmãos, se não está dando certo os vídeos, eu vou passar para vocês no grupo da igreja também. Vocês assistem lá, tá certo?
que dê o apoio moral que ela vai me dar. Quero chamar aqui o pregador da noite das crianças, quem é? Jerry também. Eu já chego ao Alcimar, que vai ficar com a água. Vamos orar por eles. Senhor Deus, amado Pai, nós confiamos ao Senhor que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Eu te clamo que o Senhor esteja direcionando tanto a Glaucimar, ó Pai, aqui eu vai falar para a água, da tua palavra, ajudando ela a ter esse hábito também, estar em um local onde ela vai aprender mais sobre a tua palavra, ter sabedoria a ela, ó Pai, e eu mesmo te peço para o Levi, que o Senhor conduza ele em sabedoria, para que ele possa transmitir tudo aquilo que ele estudou, aprendeu a tua palavra, e que todos eles, ó Pai, possam pôr em prática aquilo que forem edificados. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa exposição. De que agora que a gente está fazendo? Atos. Na última semana nós tivemos a introdução dessa carta, né? O primeiro capítulo, até o versículo 11, 12, né? O versículo 12 dessa carta aí do primeiro capítulo é o que a gente chama de versículo dobradiça, né? Ele tanto conclui a perícope anterior como ele inicia a perícope posterior. E hoje nós vamos estudar Atos capítulo 1, dos versículos 12 a 26. Atos capítulo 1, do 12 ao 26. Quem achou pode ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse ele: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que todos os homens que convivem conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e de apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te clamar, para que o Teu Santo Espírito nos conduza na compreensão da Tua palavra e principalmente, ó Pai, na aplicação daquilo que o Senhor nos ensinar. É o que te pedimos, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Amém. Podem sentar?
Na última semana nós vimos que o livro de Atos começa com o modo como Lucas terminou o seu evangelho. Nós vimos que foi Lucas que escreveu e ele estava fazendo um tratado histórico para aquele que era provavelmente o seu mantenedor nessa missão, Teófilo. E é interessante que na última semana nós vimos que existem muitas coisas importantes, mas que nós devemos manter o foco nas coisas que são prioritárias. O Senhor Jesus havia dito que eles receberiam o Espírito Santo, que era o outro Consolador, e que eles, ao receber esse Espírito Santo, que era o poder de Deus, eles deveriam fazer algo. E o que era isso que eles deveriam fazer após receber o Espírito Santo? Que está lá no versículo 8. Eles deveriam se tornar testemunhas. Eles iam fazer isso não só em Jerusalém, onde eles estariam esperando, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vemos que, enquanto Jesus falava isso, ele foi assunto aos céus. E meio que parecia que os discípulos haviam ouvido, entendido, mas eles ficaram atônitos, parados, até que vieram 2 anjos, falaram para eles que aquele Jesus que havia feito a promessa, assim como ele havia subido, um dia também ele retornaria. Então eles foram caminhando, e é isso que a gente vê ali relatado no versículo 12, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então provavelmente 1 km e 100, 1 km e 200, por aí é a distância que eles percorreram para voltar para casa. E é interessante que eles voltaram, e o versículo 13 diz o seguinte: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, e aí diz o restante daqueles que estavam habitando ali. A Bíblia não nos deixa explícito se era o mesmo cenáculo onde eles haviam se reunido para tomar a última ceia. Mas uma coisa é certa, muito provavelmente aquele era o local de reunião comum onde os discípulos se reuniam em Jerusalém. E agora eles voltaram para esperar pela promessa que o Senhor havia dito. Que promessa era essa? Que eles receberiam o Espírito Santo. E era isso que eles estavam esperando. Mas é interessante que enquanto eles esperavam por isso, as características de uma igreja saudável que estavam começando ali já estavam presentes. Porque o que diz no versículo 14 é algo crucial para todo cristão. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos estes estavam ali reunidos, aguardando ansiosamente, esperando por certo que aquela promessa que Jesus havia feito se cumpririam. Eles estavam perseverando em quê? Em oração. Irmãos, uma coisa muito importante que nós devemos ter em mente é o seguinte: que a oração é o fruto daquele que verdadeiramente entende que não tem o poder para realizar as coisas que quer. A oração é o exercício de humildade. A oração é o reconhecimento de que nós não temos o poder para atuar da maneira que nós queremos. Então aquelas pessoas que estavam ali, os discípulos de Cristo, e é falado que eram 120 naquele período, eles estavam reunidos unanimemente, perseverando em oração. O que significa unanimemente? Todos eles estavam com o mesmo propósito e agindo da mesma maneira. E é interessante que muitas vezes a gente fala sobre a importância da oração, nós lembramos que Deus é quem opera as coisas, mas muitas vezes nós só oramos por aquilo que nós imaginamos não está ao nosso alcance. Porque por mais que a gente saiba, existem muitas coisas que nós precisamos exercitar para que a nossa mente esteja em comunhão plena, em correspondência direta com o nosso coração. Por exemplo, quando nós não queremos ser assaltados, quando nós não queremos ser pegos de surpresa, como aconteceu hoje, né, por uma tempestade que destelha a nossa casa, para que Deus controle essa tempestade ou coisa do tipo, nós facilmente oramos por proteção, por cuidado do Senhor. Nós oramos para que o Senhor cuide da saúde das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa própria saúde. Mas quando diz respeito a coisas que se referem a nós, a nossa prática,
normalmente a gente para de orar. E é interessante que quando a gente pensa, por exemplo, nesses homens aqui que estavam reunidos, eles eram homens que estavam durante o período em que Jesus teve seu ministério terreno. E com certeza eles estavam muito bem instruídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eles tinham aprendido muita coisa, mas ainda assim, mesmo tendo aprendido do próprio Deus encarnado, eles perseveravam em oração. E a primeira reflexão que eu quero que você faça nessa noite é: será que a sua oração tem refletido verdadeiramente um espírito de submissão ao Senhor? De entendimento que Deus é quem tem o controle de todas as coisas e não você? Porque aqueles homens talvez pudessem se orgulhar por estarem durante tanto tempo com o Senhor Jesus e achar que eles já sabiam de tudo. Muitas vezes, embora a gente não fale isso, nós agimos desse modo. Muitas vezes, em vez de nós pedirmos orientação direta por meio da oração e a leitura da palavra de Deus para a condução da nossa família, para a interação com os nossos irmãos, nós preferimos seguir o nosso coração. Mas o que a palavra de Deus diz sobre o nosso coração? Ele é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. E nós precisamos ter isso em mente. Que Deus é quem tem o domínio sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias. Deus é quem tem esse domínio. Então eu preciso não somente compreender isso, mas viver conforme isso. E um dos modos de eu demonstrar que eu tenho esse entendimento e que eu vivo desse modo é por meio da oração. Mais cedo nós estávamos falando sobre a disciplina espiritual, da solitude, do ausentar-se, de ficarmos sozinhos, em silêncio, para buscarmos mais claramente ao Senhor, fazer como o próprio Senhor Jesus fazia, de se retirar por alguns momentos, para ter uma interação mais próxima com o Pai. Quantas vezes nós temos feito isso para orar? A palavra do Senhor diz sobre aquele que vai para o seu quarto em secreto, e em secreto é recompensado pelo Pai. Qual foi a última vez que você foi para o seu quarto e em secreto tirou um momento para orar, para falar com Ele? Cada vez mais parece que a oração se torna uma coisa que não faz parte do cotidiano cristão. Parece que cada vez mais é uma coisa que a gente só faz se for na presença de outras pessoas. Então, quando está na igreja, eu posso orar. Quando está reunido, talvez à mesa, eu posso orar. Mas e os meus momentos sós com o Senhor? Será que eu tenho dito para Ele quais são as minhas dificuldades? Será que eu tenho dito para Ele quais são minhas provações? Será que eu tenho dito para Ele quais são os meus anseios? Será que eu tenho louvado ao Senhor, glorificado a Ele na oração? Ou será que a oração não é mais algo que eu persevero? E essa palavra faz grande diferença. Perseverança. Oração é uma coisa que eu posso fazer uma vez perdida, mas ainda assim não ser algo que é natural, habitual, algo corriqueiro do meu dia a dia, pelo meu bom relacionamento com o Senhor. E quando eu não tenho esse bom relacionamento com o Senhor, é natural que eu não fale muitas vezes com Ele por meio da oração. Então, irmãos, eu quero convidar vocês a compreenderem que nós não temos o domínio sobre todas as coisas. Quem tem o domínio sobre todas as coisas é o nosso Deus, e é a Ele que nós devemos entregar todas as coisas. Então, faça o exercício. Quando algo surgir na sua vida, tanto de fácil para se fazer, quanto muito difícil para se fazer, deposite tudo em oração. Toda vida que eu penso em oração, eu lembro do texto de Filipenses, no capítulo 4, onde diz que nós não devemos andar ansiosos. Muito pelo contrário, o que nós devemos fazer é levar tudo aos pés do Senhor em oração com ações de graças. E a palavra de Deus deixa muito claro que o que acontece conosco ao fazermos isso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. E olhando aqui para esses homens e mulheres que estavam reunidos, eu tenho certeza que, embora eles tenham passado muitos anos, né, mais do que a gente próximo do Senhor, com certeza, a gente não passou nenhum, mas 3 anos eles passaram vivendo com o Senhor, próximo do Senhor, aprendendo diretamente dele. Embora eles tivessem tido esse privilégio, ainda assim, isso não fazia deles
alguém que tinha domínio sobre todas as coisas. E eles demonstravam que compreendiam isso ao perseverar em oração. E não era só um, não era dois, eram todos unânimes na perseverança de oração. Uma igreja que verdadeiramente quer ser forte, firme, é uma igreja que tem que dar muito valor à oração. Mas infelizmente, na maioria das igrejas, inclusive na nossa, a programação de menor assistência é o culto de oração. Nós buscamos com mais avidez aquilo que nós entendemos que é prioritário. É difícil, eu nunca escutei particularmente alguém chegando para mim e dizer assim: pastor, por que nós não temos 5 cultos de oração durante a semana? Às vezes as pessoas têm a dificuldade de vir uma vez, quanto mais pedir que sejam feitos os outros dias de oração. Mas isso diz respeito muito de nós mesmos, da nossa rotina diária, de como nós interagimos com o Senhor. E aqueles homens e mulheres estavam juntos, e eles estavam nesse período de transição, no período onde o Senhor, aquele que tinha sido o consolador dele durante aqueles 3 últimos anos, havia os deixado, sido assunto aos céus, elevado aos céus, e havia prometido que ele enviaria, quando chegasse lá, um outro consolador. Então, nesse período aí de 10 dias até o Pentecostes, o que acontecia é que eles estavam reunidos, mas eles não estavam nem com Jesus Cristo, nem com o Espírito Santo. E com certeza, esses homens e mulheres estavam durante todo esse período clamando por sabedoria ao Senhor, para compreender o que eles deveriam fazer. E no versículo 15 diz o seguinte: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, o qual foi guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite e tome o outro o seu espaço. A segunda característica que nós vemos aqui, de uma igreja que estava nascendo e queria cumprir a ordem do Senhor, de ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como Samaria, até os confins da terra, é a defesa e a disposição para compreender e usar o aprendizado para a edificação por meio da palavra de Deus. O versículo 15 diz que Pedro se levantou, e é óbvio que durante aqueles 10 dias que eles estavam lá, a gente não sabe se foi no primeiro, no segundo, no terceiro dia que Pedro falou isso com eles, mas eles estavam discutindo sobre as coisas que acabaram de acontecer. E o que é que tinha acabado de acontecer? O Senhor Jesus havia sido morto, crucificado, ressuscitado, passado 40 dias com eles, mas também durante esse período algo também triste aconteceu, que demonstra que nem sempre, embora Deus saiba de todas as coisas, nós não sabemos de todas as coisas que estão ao nosso redor. E uma coisa que eu sei que chocou aquelas pessoas foi a traição de Judas. E Judas era que estava ao lado deles, convivendo diariamente com eles. Judas era inclusive o responsável pela bolsa do dinheiro que eles utilizavam em suas viagens. Imagina. Então Pedro estava ali conversando com aqueles irmãos, e ali naquele momento provavelmente Pedro estava dando satisfações, porque deveriam ter vindo muitas perguntas à cabeça daqueles irmãos. Poxa vida, como é que pode? Pedro estava conosco. Pedro era um dos 12. Ele era apóstolo. E olha o que aconteceu com ele. Ele traiu ao nosso Jesus. Ele traiu ao nosso Cristo. Ele vendeu, ele foi capaz de fazer essa atrocidade. E depois que ele fez isso, ele foi lá e cometeu suicídio. E agora? Quem é que vai substituir ele? A gente vai ficar sem outro apóstolo? Como é que nós vamos cumprir a missão que o Senhor delegou para nós como apóstolos? E Pedro
de modo muito sensato, usa aqui aquilo que ele tinha muito bem aprendido com o próprio Senhor Jesus Cristo, fazendo uso das Escrituras para saber como entender o que está acontecendo e como se deve proceder. E o exemplo que eu quero dar aqui, que o próprio Cristo fala e fez, né, sobre explicar as Escrituras para ilustrar aquele momento e dizer quem ele era, está lá em Lucas 24. Lucas 24. Versículo 27. Diz o seguinte: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês pararam para prestar atenção nisso? Quem é que está relatando isso aqui que aconteceu? Lucas. O mesmo que escreveu Atos. Isso aqui, de Jesus Cristo explicar o que estava sendo falado dele no Antigo Testamento, foi quando? Antes da sua ascensão. Então estava tudo aquilo que o Senhor estava ensinando nas Escrituras para eles, muito fresco na memória deles. E agora Pedro, incentivado também pelo que o Senhor havia ensinado a eles, estava na presença dos demais irmãos ali em Jerusalém, e ele decidiu tomar a palavra, mas não para colocar suposições vindas da mente dele, não para criar especulações do que poderia ter provocado aquilo, mas por meio da palavra de Deus. Ele leu, entendeu e explicou aos seus irmãos. E é isso que nós vemos relatado aqui em Atos capítulo 1, a partir dos versículos 19. Diz assim: e foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro do seu bispado. Então aquela situação chocante, em que Judas havia traído a Jesus, havia pegado aquelas 30 moedas de prata para trair o Senhor, mas depois vendo que ele tinha feito condenado, né, um injusto, ele foi lá devolver as moedas, e aqui no versículo 18 diz assim: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Esse adquirir que está sendo dito aqui não foi um adquirir ativo, foi um adquirir passivo. Como assim? Aqueles homens lá, os sacerdotes, aqueles responsáveis pelos templos, que tanto tinham pago para Judas para trair a Jesus, eles receberam aquelas moedas de volta, e como eles sabiam que eles não podiam usar como oferta, o que eles fizeram? Foram lá e compraram um campo. E nesse campo, certo? Foi o campo onde Judas escolheu para se matar. E muito provavelmente nesse campo havia uma árvore próxima a um precipício, e o que Judas fez foi subir nessa árvore, e a gente vê o relato, né, onde diz que ele se enforcou, segundo o relato de Mateus. Então, aqui em Atos, você complementar o que está sendo dito no relato do Evangelho, diz que depois que ele comprou esse campo e que ele foi lá para se matar, o que aconteceu? Diz o seguinte: que precipitando-se, rebentou pelo meio todas as suas entranhas e se derramaram. O que pode ter acontecido? Primeiro, você numa árvore próxima ao penhasco, né, despencando ele, o que pode ter acontecido é que ao se enforcar a árvore por algum motivo, ou alguém pode ter cortado a corda, ele caiu naquele precipício, e por conta da altura, da queda, suas entranhas foram abertas e tudo foi derramado.
Outra possibilidade é que o corpo dele ficou lá até putrefar. E depois que já estava em estado de decomposição, ele caiu também e todas as suas entranhas foram espalhadas. E aquela era uma situação grotesca. Aquela era uma situação que, com certeza, os discípulos no início do ministério eterno de Cristo, ao verem Judas se aproximando deles, eles não pensavam nisso. Quem é que ia imaginar que aqueles que estavam andando junto com eles ia se tornar o traidor de Jesus Cristo e que ia acabar com esse fim trágico, cometendo suicídio e tendo seu corpo rasgado ao meio, as suas entranhas espalhadas? Quem é que podia imaginar isso? Mas nós devemos seguir a mesma linha de atuação que Pedro fez. Existem muitas situações nas nossas vidas, irmãos, que nós não vamos esperar que aconteça. Vão ter coisas que a gente jamais imagina que vai acontecer conosco. Mas quando esses momentos chegarem, qual deve ser nossa postura? O que a Bíblia me diz sobre isso? Como eu devo proceder? E foi isso que Pedro fez. Pegou as Escrituras e, analisando as Escrituras, ele viu que isso era o cumprimento de uma profecia. Ele viu que aquilo ali podia ser visto lá em Salmos, segundo o relato de Davi, que isso ia acontecer, e aconteceu isso cumprido em Judas. E você? Como você tem usado a palavra de Deus? Eu gostaria, irmãos, de convidar vocês a abrirem suas Bíblias, lá em Salmo capítulo 1. Salmo 1. Os 3 primeiros versículos dizem o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O homem bem-aventurado, ele faz bom uso da palavra de Deus. Mas hoje nós temos um privilégio muito grande. Todas as pessoas que estão aqui nessa noite têm o acesso à Bíblia completa. E ainda melhor, na sua própria língua. Mas naquele tempo, onde Pedro morava, e muito depois também, não se tinha a Bíblia completa. Cada um tinha um exemplar da Bíblia. Mas ainda assim, eles buscavam esforçadamente, escutar, gravar, compreender e viver o que a palavra do Senhor diz. O Salmo 1 deixa um grande incentivo a nós outros, para que nós sejamos homens e mulheres bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurado? Feliz, alegre, satisfeito, completo. O homem completo, o homem alegre, que deposita a sua confiança no que é dito por Deus, e não pelo que é dito pelos homens. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se a sua vida tem sido pautada pelo que os descrentes dizem, pelo que esse mundo prega, saiba, por mais que você ache, você não é bem-aventurado. Porque esse mundo pode oferecer muitas alegrias, mas nenhuma das alegrias oferecidas por esse mundo é a alegria plena que vem de Deus. Todas as alegrias que vêm desse mundo são passageiras. Tudo que você pode conseguir aqui é passageiro. Mas quando nós somos guiados pela sabedoria de Deus, quando nós meditamos dia após dia, durante todo o dia, na palavra de Deus, nós somos bem-aventurados porque nós somos confortados, instruídos pela palavra do próprio Deus. Lembra também o que a gente viu? Que a santificação, ela tem proveito não só nessa vida, meus irmãos. E um dos modos como nós podemos ser mais edificados
é pela utilização adequada da palavra de Deus. Quando nós estávamos estudando sobre a disciplina espiritual da absorção bíblica, né? Nós vimos tanto sobre a leitura bíblica, sobre o escutar de mensagens, com a memorização. Nós vimos também sobre a questão de como muitos homens e mulheres se esforçaram durante muitos anos para terem a oportunidade de terem Bíblias nas suas mãos. Bíblias nas suas mãos. Eu não sei se vocês lembram do exemplo daquele senhor que depois sofreu um grave acidente no rosto, teve que ter seu rosto todo desfigurado, suas mãos foram amputadas, ele teve o seu corpo praticamente todo queimado, e ele se converteu, e por ele ter ficado cego com essa explosão, e por ele não ter mãos, nem sequer ele podia ler com... Na verdade, ele tinha mão, todas as terminações nervosas das suas mãos foram danificadas, e ele não conseguia ler nem em braille com os dedos. Mas aquele homem não desistiu de aprender mais da palavra do Senhor. E ele ouviu falar de uma mulher que ela conseguia ler a Bíblia em braille, conseguia ler, na verdade, em braille com os lábios. E ele encomendou alguns livros do Novo Testamento em braille e tentou ler com os lábios e percebeu que as terminações nervosas dos seus lábios também não funcionavam. E ainda assim ele persistiu. E numa dessas tentativas ele percebeu que o único canto que tinha sensibilidade no seu rosto era a sua língua. E aquele homem leu a Bíblia completa por várias vezes antes de cumprir. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós temos a visão. Nós temos a Bíblia na própria língua materna. E muitas vezes ela fica durante toda a semana fechada e nós só abrimos de novo quando viemos para a reunião da igreja. O que você tem feito em relação à palavra de Deus? A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Será mesmo que isso é uma realidade para a sua vida? Será que a Bíblia é mais preciosa que o ouro para você? Uma vez no seminário eu escutei um professor dando um exemplo muito claro, que mexeu muito comigo e me incentivou muito a perseverar na leitura bíblica. Ele disse o seguinte: olha, foi a graça de Deus que fez com que na Reforma Protestante nós tivéssemos homens que trabalharam na tradução da Bíblia para outros idiomas, para a língua materna nossa hoje. Mas imagine que isso não tivesse acontecido. Imagine que o Antigo Testamento ainda estivesse em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento ainda estivesse em grego. Se eu pegasse para você um pergaminho em grego e dissesse que aquilo era um mapa do tesouro, onde você encontraria 100 toneladas de ouro, e que ao encontrar aquilo seria seu, muito provavelmente você gastaria todo o seu esforço para aprender grego e decifrar tudo que tinha naquele pergaminho. Mas será que você faria o mesmo para ler a palavra do Senhor? De aprender grego, hebraico, para decifrar o que está sendo dito como uma joia preciosa que nos beneficia não só nessa vida, mas por toda a eternidade? Será que você faria o mesmo? Irmãos, isso é uma luta. E nós devemos perseverar, entendendo a importância das Escrituras para o nosso crescimento. Outra característica, então, agora que nós podemos ver, é que aqueles homens e mulheres também tinham uma característica de uma igreja saudável, mesmo sendo uma igreja que estava nascendo naquele momento ali. Essa característica é a característica da dependência do Senhor. Aqui nos versículos diz o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhece dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. É interessante que a gente precisa lembrar aqui que eles estavam no período de transição.
Eles todos aqui eram judeus que viveram com costumes judaicos, que estavam com o Senhor Jesus cumprindo ali os mandamentos, e que agora eles estavam sem Jesus e sem o Espírito Santo. E é interessante que a palavra que é dita no versículo 21, é necessário, é um pouco diferente no original do que é no português. Aqui eles não estão afirmando que era necessário, eles estão se perguntando se era necessário. E é óbvio que eles achavam que era necessário, porque Deus tinha instituído 12 apóstolos. E agora tinha uma vaga naquele apostolado. E como é que ia ser cumprida a missão? O Senhor havia deixado 12, mas agora não havia mais 12. E eles sabiam que eles não podiam escolher qualquer um. Mas, percebam, em vez de eles deliberarem por conta própria, decidirem por conta própria, eles eram homens e mulheres. E primeiramente eram homens e mulheres perseverantes em oração. Homens e mulheres dispostos a compreender e a viver o quê? As Escrituras. Oravam, liam a Bíblia, e eles também acreditavam plenamente que o Senhor dirige todas as coisas. Aqui nesse trecho, mais especificamente no versículo 26, é a última vez nas Escrituras que é falado sobre o lançar de sortes. Mas não se espante, certo? Era essa uma prática comum, inclusive era uma prática que o próprio Deus instituiu até mesmo para que os sacerdotes utilizassem. Os sacerdotes andavam com objetos chamados Urim e Tumim. E eles utilizavam esses objetos para lançar sortes. A gente precisa lembrar que eles não tinham a revelação completa do Senhor, ou seja, eles não tinham a Bíblia inteira como nós temos hoje, e eles também não eram habitados pelo Espírito Santo para dar discernimento. Então, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 primeiro, o que é que diz lá? Nos tempos antigos falou o Senhor de muitas maneiras. E uma das maneiras que Deus utilizava para falar com o seu povo era por meio do lançar de sortes. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 16. Provérbios. Versículo 33. Olha só como era o entendimento dos nossos irmãos no Antigo Testamento. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Ao lançar da sorte aqui, eles não estavam brincando de cara ou coroa para dizer assim, quem é que vai ser o próximo apóstolo. Eles confiavam plenamente que o Senhor agiria naquela tomada de decisão e que Deus escolheria quem deveria ser o novo apóstolo. E Matias foi verdadeiramente escolhido por Deus? Matias foi escolhido por Deus. Não há nenhuma restrição durante todo o restante da palavra de Deus que diga que Matias foi escolhido de modo imprudente. Também o apóstolo Paulo confirma que Matias era um dos 12. E Lucas aqui nesse relato diz que ele passou a ser contado com os 12. Então Matias sim foi escolhido por aqueles irmãos que estavam ali naquele momento. Mas nós hoje não usamos mais desse artifício. Por quê? Nós temos de modo completo a palavra de Deus em nossas mãos. E melhor ainda, a promessa que o Senhor Jesus fez antes de ser assunto aos céus já se cumpriu. Que promessa é? De que nós receberíamos o Espírito Santo. Então hoje, se você quer ter verdadeiramente a resposta de Deus, ore e leia a Bíblia. Eu quero, irmãos, que vocês abram comigo lá em João, o Evangelho de Jesus segundo o relato de João.
capítulo 14. Versículo 26. João 14, 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, naquele momento, o recurso em que eles estavam utilizando de usar ali o lançar de sortes não era pecaminoso. Mas nós temos algo muito mais privilégio do que esses irmãos nesse momento aqui que está sendo narrado. Nós temos esse Espírito Santo que nos ensina, que nos dá discernimento e que nos relembra aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Mas agora, como é que eu posso depender e ser relembrado das coisas que o Senhor me ensina, se eu não leio o que Ele quer que eu leia? Como eu posso lembrar daquilo que eu não aprendi? Irmãos, nós devemos, olhando para a atuação desses irmãos aqui em Atos capítulo 1, dos versículos 12 a 26, lembrar que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos uma missão. A missão de sermos testemunhas. Testemunhas. E vocês lembram qual é a palavra de testemunha no grego? Mártir. Nós temos que estar dispostos a dar, se for preciso, a própria vida para que o Evangelho avance. Mas lembrando sempre que existem pilares para a sustentação de uma vida de bom relacionamento com Deus. A começar de que eu preciso me comunicar com Ele. Se eu preciso falar com Deus, tanto para pedir, quanto para agradecer, quanto para engrandecer, louvá-lo quem Ele é, eu uso a oração. Esse canal que foi aberto e hoje nós temos livre acesso ao Pai. O véu que separava já não separa mais. Nós temos livre acesso ao Pai. E nós podemos nos achegar com ousadia, embora nós tenhamos falhas. Embora o Espírito Santo tenha que decifrar o que a gente quer dizer, embora a gente precise de Jesus Cristo como nosso mediador, nós temos livre acesso ao Pai. Nós precisamos então viver uma vida de oração. Do mesmo modo, nós precisamos ter a nossa fé alicerçada, não no que nós pensamos, não no que nós achamos que devemos fazer quando as situações inesperadas nos vierem, mas nós devemos estar alicerçados no que a palavra de Deus diz. E como é que eu vou ter segurança? Como é que eu vou ter confiança, dependência no Senhor, se eu não sei o que a palavra de Deus diz? Então a dependência do Senhor está diretamente ligada à oração e à absorção bíblica. E eu quero incentivar vocês a fazerem isso. Nós temos a mesma missão que eles receberam, de sermos testemunhas. Existem muitas pessoas nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nesse país, nesse planeta que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Conversando com um amigo meu no seminário há pouco tempo atrás, ele disse que foi numa viagem missionária do Maranhão e ele perguntando sobre para as pessoas se eles já ouviram falar de Jesus Cristo, eles disseram não. Jesus? Quem é Jesus? No Maranhão, aqui no nosso Nordeste. E a gente acha que não existe mais gente que não sabe sobre Jesus, que todo mundo já sabe, que todo mundo já foi alcançado. Não. É nossa responsabilidade. Deus nos deu essa missão que nós devemos cumprir, mesmo que nossa vida seja colocada em risco. Mas muitas vezes a comodidade do nosso lado, do nosso ambiente é tão grande, que a acomodação toma conta de nós. E nós não temos sequer coragem de sair na minha rua, no meu trabalho, nos meus amigos, na minha faculdade, na minha escola, para falar daquele que me tirou das trevas para o reino do seu amor, para a luz. Por favor, viva uma vida de oração, de absorção bíblica e de dependência do Senhor. Porque Ele já fez tudo por nós. Sem Cristo nós não somos nada. Essa vida não tem nada a nos oferecer. Mas em Cristo nós temos vida eterna.
Mas da mesma forma, o Evangelho que nós pregamos traz um alerta. E por isso, se você está aqui nessa noite, e você ainda não é um discípulo de Cristo, se você está aqui nessa noite, e você ainda não se entregou ao Senhor, reconhecendo que é pecador, que é imerecedor da salvação dele, saiba, só Jesus Cristo é capaz de libertar você da condenação eterna. Só Ele que pode nos tirar da morte eterna para a vida eterna. Por isso, se arrependa, creia no Senhor Jesus Cristo e aceite a Ele, não como alguém que está pedindo um favor, mas como aquele que é o único que pode libertar você, porque você próprio não pode se libertar da escravidão do pecado. Aceite que só Ele pode lhe dar salvação e clame por misericórdia, clame por salvação, porque foi por esse motivo que Jesus veio ao mundo, por amor, para morrer no lugar de todo aquele que crê. E como diz, e a gente vai ver isso em Atos 3,19, quando nós nos arrependemos e nós nos convertemos, os nossos pecados são apagados. E esse é o meu desejo para você, descrente, que está aqui nessa noite, que você entregue sua vida a Jesus. Mas para você, crente, saiba que a sua vida sem Cristo, sem o direcionamento de Deus, sem uma vida de comunhão plena com Ele, não tem sentido. Ore, absorva o máximo de Bíblia que você puder e principalmente dependa, confie que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Amém. Senhor, abençoa a tua igreja, Pai, para vivermos uma vida de oração, para vivermos uma vida de absorção bíblica, Pai, e de confiança no Senhor. Nos ajuda a termos ousadia para falarmos a tua palavra. Nos ajuda verdadeiramente a compreendermos a nossa missão e a cumprirmos de modo satisfatório essa missão que o Senhor nos deu de sermos teus testemunhos, ó Pai. Te peço também pelos que estão aqui nessa noite que não são crentes, quebrando o coração deles, ó Pai. Abre o seu entendimento para que eles entendam que sem Ti eles não podem ter vida eterna. A única coisa que cada um de nós merece sem Ti é a condenação ao inferno. Por isso nós te clamamos por misericórdia, Pai, para que o Senhor atue sobre o coração de cada um deles. Nos leve em paz para casa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e que tenham todos uma excelente semana.